No ar, a primeira web TV do investidor pessoa física. Investir hoje. Entrevista. Olá, está começando mais um Investir Hoje Entrevista. Hoje com Alex Iaco Kissner, que é economista e autor do livro A Crise da Marolinha. Iaco, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, prazer meu. Iaco, o seu livro A Crise da Marolinha divide-se em duas partes, uma técnica e outra crônica. Por que essa divisão? A crise é uma crise bastante complicada, muito complexa, com muitas fases, muitas áreas, e tem um conteúdo técnico muito grande. Então é difícil você explicar o que aconteceu e como que aconteceu se você não dá primeiro um fundamento para entender como funcionam os mercados, o que é uma subprime, como funcionam os mercados derivativos, os hedge funds, tudo isso é explicado na primeira parte, que é a parte técnica, vamos dizer assim. Como funciona uma bolsa, um futuro, esse tipo de coisas. E na parte crônica você vai explicando por que caíram os hedge funds, por que caíram os bancos, o que levou uma coisa a outra, aonde falharam as subprimes, aonde falhou o hedge, que foi várias correntes, né? Várias coisas que foram encadeadas uma a outra. Então, a ideia é isso, explicar, primeiro, dar os fundamentos de finanças e economia suficientes para entender tudo o que aconteceu. O livro também faz uma análise dos cenários futuros. E aí eu te pergunto, o que você espera para o futuro econômico? Bom, naquele momento, vamos dizer, no começo do ano, no final do ano passado, no começo deste ano, existiam duas formas bem polarizadas de cenário, né? Já a coisa dá certo, a coisa dá errada. E ainda estamos nisso, só que passou um ano e parece como que a coisa meio se acomodou. Ainda continua essa diferença, essa polarização, vamos dizer assim, porque o único, na realidade, que tem, em certo sentido, melhorado é a parte de atividade econômica. Ou seja, parece que a recessão acabou. Agora, nós não sabemos se a recessão acabou mesmo ou é só uma pausa em função dos programas dos governos. Agora, existe toda uma série de outras coisas, sabe, déficit público, essa quantidade de emissão fantástica que há por aí, o desemprego, a queda no comércio internacional, a falta de crédito, sistema financeiro, tudo isso não está resolvido. Os déficits públicos, então você não sabe se daqui a 6 meses nós vamos ter outra chacoalhada forte. Então, por isso eu digo, existem estamos ainda nessa polarização que se via naquela época. Parece mais para o lado de que as coisas vão se resolver, porque existe uma vontade, vamos dizer assim, muito grande de todo mundo que a coisa seja resolvida. E um sentimento positivo por parte de tanto os investidores, empresários, governos, tudo isso, que não é suficiente, ajuda muito, mas não é suficiente. Então a ideia é que se tudo continuar mais ou menos como está, com muita calma, como todo mundo está falando, sabe? Você vê o FMI, Banco Mundial, todo mundo fala a mesma coisa. Estamos indo bem, mas falta muito tempo ainda. Se Deus quiser a gente continuar, vai sair. E para 2010, o que você indica como bons investimentos? Em função desses dois cenários, um cenário bom, você tem um perfil de investimento, um cenário ruim, você tem um outro diferente. Então, é muito difícil, você teria que fazer uma carteira para cada um deles. Só que, na prática, isso é muito perigoso, porque você estaria se apostando para um outro. Então, a ideia é você escolher investimentos que se adaptem aos dois. Então, dentro disso, eu acho que o que está mais favorável para os dois cenários seria tanto Tesouro Direto e bolsas. Tesouro Direto, porque são títulos públicos brasileiros que são muito bons e uma forma muito fácil de investir para um investidor comum, sabe? Não precisa ser um magnata para você investir. E com 300, 500 reais você já compra títulos do Tesouro Direto. E é uma coisa que, se vai indo mal ou indo bem a economia, é um investimento bom. Porque é seguro, porque paga uma boa rentabilidade. As taxas de juros muito provavelmente vão aumentar no Brasil, ou seja, esse título vai começar a pagar taxas melhores. E por outro lado, as bolsas, do jeito que a coisa está indo, elas têm um potencial muito bom ainda, se a coisa for boa. Se o cenário for ruim, nós temos, vamos dizer, duas derivadas desse cenário ruim. Primeiro, tudo vai depender do que aconteça lá fora. Se lá fora a coisa for mal, não vamos ter inflação,
lá fora, ou seja, a gente vai sentir aqui também. Mas o que tem de boa a Bolsa Brasileira, que são empresas que têm muito lastro em coisas reais, sabe? A Vale do Rio Doce não é nada, tudo está embaixo da terra, sabe? Está ali, está na mão. Petrobras, mesma coisa, embaixo do mar. Então, em uma situação de perda generalizada de valor do dinheiro, essas ações não vão perder tanto, inclusive vão se valorizar porque são coisas de valor real. Então, para te dar uma resposta rápida de uma coisa que é muito complexa, eu te diria que vale a pena colocar numa carteira esses dois ativos. E falando um pouco sobre governo, o que você acha da gestão atual do governo no Brasil e o que você espera como novidade para 2010? Eu acho que a gestão, de modo geral, foi boa. Se a gente, enxergando, vamos dizer, olhando objetivamente para o que é de esperar em função do conhecimento econômico que nós temos até hoje em dia, podemos dizer que a gestão foi bastante boa. Sem dúvida, poderia ter sido bem melhor, sem sombra de dúvida. Ou seja, houve muitas coisas aí que não deveriam ter sido feitas, não pela minha opinião, sino política. Você pega os livros de economia modernos, os papers dos últimos prêmios Nobel, a gente pode achar aí algumas outras coisas que deveriam ter sido feitas que não foram feitas e coisas que foram feitas que não deveriam ter sido feitas. Mas, de modo geral, no combate às expectativas, que foi um ponto muito importante no mundo inteiro, não só no Brasil, o governo foi muito bem. Foi bom de tela, né? Foi bom de clipe. Para o 2010, eu não acho que vai ter muitas novidades em termos de condução econômica, porque o que vai estar dando a pauta vai ser as eleições, não vai ser a economia, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave lá fora, sabe? O que volte a crise forte ou que tenhamos uma inesperada recuperação muito mais sólida do que estamos vendo agora. O que sim nós vamos ter problema em 2011. Qualquer que seja o governo, novo governo, vai ter que fazer algum tipo de mini ajuste fiscal, porque do jeito que o governo está gastando, do jeito que as finanças públicas estão sendo administradas, não dá para continuar assim sem voltar ao que ninguém quer voltar, dos anos 80, dos anos 90. Né? Então, essa mais ou menos, 2010 nem sei tanto, mas 2011 com certeza a gente vai ter que se preparar. Iaco, obrigada pelas suas respostas e pela sua presença. Quando quiser, seja bem-vindo aqui ao Investir Hoje. Espero eu ter contribuído para os internautas, para os espectadores, para vocês, quando vocês quiserem. E você pode acompanhar mais o trabalho do Iaco através do livro A Crise da Marolinha. Continue acompanhando os conteúdos do Investir Hoje, a primeira web TV do investidor pessoa física.